O Parque de Almeida de Cardes é um espaço verde público, é um parque verde de proximidade, ou seja, ao contrário dos outros parques da cidade do Porto, é um espaço em que as pessoas utilizam o parque para as suas deslocações ao longo do dia. Aliás, o sítio onde nós estamos faz parte de um fluxo de mobilidade que liga às 4 principais escolas da zona de Campanhã e é um espaço estratégico, quer pelos fluxos de mobilidade que desbloqueia, pela ligação, não tanto a ligação entre os bairros, mas sobretudo a ligação dos principais bairros de habitação social da cidade do Porto, Cerco, Lagarteiro e Falcão, à cidade e aos vários serviços que existem aqui na área. Isso é feito através de uma estrutura verde, de uma estrutura de sombra e de um espaço que promove muito quer a resiliência climática, mas sobretudo está a transformar as dinâmicas sociais. Foi em Campanhã que foi decidido pelo município investir uma parte de financiamento, que também tem com financiamento europeu, para transformar e regenerar este território. Para nós, para a engenharia, é sempre um desafio entrar o mais cedo possível no processo. É fundamental porque a discussão na fase estratégica, em que todos estamos presentes, é muito interessante porque a chegada de ideias novas é incrível. E foi o que aconteceu neste projeto. Nós conseguimos trabalhar em conjunto com a equipa de arquitetura paisagista e com os vários elementos da promoção do projeto e, portanto, desde a fase inicial. Portanto, esse desafio foi completamente cumprido e é fundamental participar efetivamente nessa fase inicial das decisões, porque, ao contrário, quando a engenharia já entra numa fase em que as decisões já estão tomadas e já são muitas vezes inflexíveis, ficamos muito frustrados. Aqui o projeto de Campanhã, do Corredor Saudável de Campanhã, enquadra-se no projeto Urbinato, um projeto financiado pelo Horizonte 2020, com 28 parceiros internacionais, entre os quais 8 cidades, 7 na Europa, uma é no Irão, e onde se procurou desenvolver com as comunidades locais, intervindo em bairros de habitação social, um corredor saudável, portanto, co-criarmos em conjunto um corredor saudável. O projeto aborda de frente as questões estratégicas de mobilidade. O percurso onde nós estamos, ele já era feito pelas pessoas que vivem nesta zona, mas não havia condições de segurança e condições também de regularidade ao nível dos pavimentos e da iluminação. Neste momento, essas pessoas conseguem se deslocar desde casa, conseguem viver a cidade dos 15 minutos, ou seja, essas pessoas, desde o sítio onde vivem até à escola dos filhos, ao supermercado, ao cabeleireiro, ao sítio onde trabalham, ao metro, conseguem fazer esses fluxos de mobilidade com trajetos com uma duração inferior a 15 minutos. Nós, numa fase inicial, tivemos muitas discussões com base num programa do cliente, portanto um programa também, digamos, bastante explícito, onde já sabíamos quais eram os problemas que queríamos resolver, já sabíamos quais eram os objetivos e já sabíamos também quais eram as restrições que existiam, porque existem muitas restrições associadas aqui aos vários acessos, às várias envolventes, aos vizinhos, enfim. Portanto, a engenharia, em articulação com a arquitetura, foi capaz de, numa fase inicial, fazer, por exemplo, um diagnóstico de tudo o que era pré-existência, numa perspectiva de utilizar ao máximo toda a materialidade que já existia aqui no parque. Estou-me a lembrar aqui dos muros, portanto, consegue imaginar que existiam muros em condições razoáveis, muros muito maus, em muito mau estado, muros já desconstruídos, que nós tentamos, portanto, diagnosticar e identificar que tipo de trabalhos é que seriam necessários fazer. Do ponto de vista da outra especialidade, nomeadamente as infraestruturas hidráulicas, também foi possível e foi incrível, digamos, exercitar este racional, este brainstorming do que é que vamos fazer com as águas pluviais. Estamos aqui num terreno em que a infiltração é efetivamente uma prioridade, estamos num terreno muito inclinado e queríamos muito gerir as águas pluviais localmente. Portanto, a engenharia, em articulação com a arquitetura paisagista, conseguiu, digamos, montar uma estratégia conjunta, em que começamos pela infiltração, depois temos as retenções de água pluvial nas zonas verdes, as bacias naturais decorrentes da modelação do terreno, mas depois, quando ela tem que transbordar, transborda para a infraestrutura. E a própria infraestrutura também é constituída por muitas bacias, essas já não se vêem, estão por aí enterradas, em que
retém a água, infiltra, porque são bacias também, digamos, que promovem a infiltração. Quando a infiltração, digamos, atinge o seu limite, ela vai encher, vai transbordar para a bacia seguinte e, efetivamente, no período da chuvada mais crítica, pode ser, efetivamente, entregue alguma água à rede pública, mas eu diria que o volume de retenção que existe e que foi calculado neste projeto garante que, em situação corrente, a água é toda tratada localmente e esse era um dos grandes objetivos. O envolvimento desta comunidade é um envolvimento onde nós procuramos que eles fizessem parte do projeto desde o primeiro momento. Aliás, a área de intervenção foi definida com eles, numa fase de diagnóstico, depois desenvolvendo uma fase de projeto, de implementação e na própria monitorização. Portanto, eles acompanharam o projeto todo, não só os cidadãos que aqui vivem, nestes 3 bairros, Falcão, Cerco do Porto e Lagarteiro, mas também as associações locais que, com os seus projetos, criaram sinergias connosco e nos permitiram desenvolver de uma forma mais integrada este corredor saudável. Este parque foi desenhado para ter em conta a resiliência climática da cidade do Porto. E há aqui 2 grandes princípios. O princípio da máxima permeabilidade e da infiltração de água ao nível do solo e do subsolo. Aquilo que nós sabemos neste momento é que na cidade do Porto e em todas as cidades, os aquíferos subterrâneos estão a perder água e eles estão a baixar a um nível mais ou menos de 1 metro por ano. O que isso significa que grande parte das árvores elas não conseguem ir buscar água em profundidade e está a haver uma grande mortalidade da estrutura verde ao nível das grandes cidades europeias. Se nós não fizermos a recarga dos aquíferos, as árvores não conseguem ir buscar água em profundidade e ao não irem buscar água em profundidade, eles não evapotranspiram e não conseguem fazer o seu papel de arrefecimento da cidade. Um dos princípios que foi aqui utilizado foi o do desenho de uma estrutura verde com cerca de 1000 árvores que foram todas elas criteriosamente plantadas para pensar muito naquilo que será a resiliência climática. Ou seja, nós temos árvores de crescimento rápido que vão dominar esta composição nos primeiros 5 a 10 anos, mas que estão aqui para criar as condições para as árvores de crescimento lento, os carvalhos, que são os grandes fixadores de carbono no nosso clima e que irão atingir a sua plenitude só ao fim de 20 anos. E por isso é que a estrutura verde foi toda ela pensada e desenhada de acordo com princípios de crescimento, mas também como princípios de resiliência climática. Este é um grande laboratório para a cidade do Porto, ou seja, aquilo que nós estamos aqui a aprender é também algo sobre quais são as comunidades vegetais que irão ser necessárias ser implantadas na cidade do Porto nos próximos 20 ou 30 anos para garantirmos a resiliência climática da cidade e também o arrefecimento da cidade. Mas para isso precisamos de 2 coisas, destas árvores fixadoras de carbono e com grande capacidade de evapotranspiração e de criação de uma inércia térmica através da umidade atmosférica, mas precisamos também de água ao nível dos aquíferos subterrâneos, que é isso que estas soluções de base natural promovem. Também dizer que o projeto tem esta particularidade em que parece só um parque, mas é uma extensão de trabalhos incrível, porque um parque tem tantas áreas, tantas particularidades, tantas soluções, que se por acaso virmos o mapa de trabalhos e quantidades, é extremamente extenso. Portanto, estamos a falar de muitos trabalhos aqui envolvidos ao nível deste parque. A Quinta do Falcão é um espaço central aqui no Corredor Saudável, foi um espaço muito trabalhado com a comunidade local, com as associações aqui presentes em Campanhã, procurando dar aqui uma certa centralidade a este espaço e, portanto, agora este espaço está, digamos assim, entregue à comunidade para a partir dele fazerem a ativação deste Corredor Saudável.